Então tá, pessoal, boa tarde aí a todos, boa tarde a quem está acompanhando. Eu quero agradecer aí especialmente aos professores aí, José Vicente, eu, professor Paulo Pereira, que aceitaram o convite da banca, né? O professor Vicente até está numa peleia grande, né, professor, nos últimos dias, e ainda assim conseguiu aí gentilmente ler o trabalho, estar aqui presente. Com certeza. Então, eu agradeço especialmente por isso, né? Tá? Obrigado. Então nós temos aqui hoje, né, a defesa do Guilherme da Silva, como diz o Paulo, né, um dos muitos requisitos, né, para se tornar engenheiro, né? Então, hoje é o dia, né, de mais um requisito desse, né? Importante, mas não deixa de ser mais um, né, de tantos que tu já enfrentasses aí. Então, Guilherme, tá contigo. A partir de começar a falar, então, tem 20 minutos. Fica tranquilo, né? Toca a bola aí. Tá tudo certo, né? A gente vai depois discutir um pouco mais sobre o teu trabalho, tá? Certo. Tá contigo aí, vamos lá. Estou conseguindo ver bem e ouvir bem? Perfeito. Perfeitamente. Vou iniciar então. Bom, boa noite a todos. Sou o Guilherme. Vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado A Metodologia de Despacho de Geração para Diferentes Agentes Hidrelétricos, considerando a implementação do PLD horário no Brasil, sob orientação do professor Dr. Michael Ewald. Os tópicos da apresentação são a introdução, a justificativa, os objetivos, a metodologia aplicada no trabalho, os estudos de casos e resultados, as conclusões e as sugestões de futuros trabalhos. Bom, o mercado de energia elétrica brasileiro é um dos mais importantes do país, né? Com a expansão da carga do sistema interligado, o setor de geração necessita de um planejamento eficiente para garantir o suprimento da energia elétrica, e a segurança do sistema, né? A partir de janeiro de 2021, a CCE vai apresentar um novo modelo de despacho hidrotérmico de curtíssimo prazo, chamado V100, mais conhecido como preço horário, né, que vai valorar as liquidações das diferenças dos agentes no mercado de curto prazo. Então, como justificativa e motivações do trabalho, né, a gente tem um mercado de energia que está em expansão, né? No ano de 2019, principalmente o mercado livre cresceu 6%, e no ano de 2020 ele cresceu 22%. Né? A necessidade de se fazer um planejamento da geração, o melhor aproveitamento do uso das vazões, né, das afluências, que pode promover o aumento da confiabilidade e da segurança do sistema, né, e a otimização da curva de geração dos agentes, né, e a receita na liquidação das diferenças, né, no mercado de curto prazo. O objetivo geral do trabalho, então, é desenvolver um estudo comparativo das curvas de geração de diferentes perfis de agentes, né, hidrelétricos, para definir os impactos e apresentar a melhor estratégia de despacho, considerando a implementação do PLD horário no mercado de energia do Brasil. Para atender ao objetivo geral, foram explorados os aspectos da comercialização e dos tipos de ambientes de contratação de energia elétrica, desenvolvida uma análise comparativa desses agentes e definida a melhor estratégia de despacho para os agentes geradores. Vou começar, então, apresentando a estrutura institucional do setor elétrico, né, que ao centro dessa estrutura está o Ministério de Minas e Energia, que é responsável por implementar a política energética. A política energética é criada pelo Conselho Nacional de Política Energética, né, que é um conselho ligado diretamente à Presidência da República, e fazem parte do CNPE alguns ministros, também o próprio ministro de Minas e Energia. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é responsável por monitorar se a política está sendo aplicada de maneira adequada. Depois a gente vai ter a ANEEL, né, que é uma agência responsável por regular o setor elétrico. A ANP, que é a agência responsável por regular o setor de combustíveis e petróleo, que serve de combustíveis para as usinas térmicas. A única empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia é a EPE, né, que é a empresa que realiza estudos energéticos.
E depois a gente vai ter a CCE, né, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que são sociedades civis que são mantidas pelos agentes, né? A CCE é responsável por criar e as regras de comercialização, e o ONS é responsável por administrar a transmissão, fazer a programação e o planejamento da operação. Existem dois ambientes de contratação, né, no mercado de energia elétrica. O ambiente de contratação livre, do qual fazem parte as distribuidoras, que fornecem energia para os consumidores cativos, e as distribuidoras compram energia nesse ambiente através dos leilões. Já no ambiente de contratação livre, estão os consumidores livres, né, que migraram para o ambiente de contratação livre e que podem comprar energia de agentes geradores, né, através de contratos negociados livremente. Então, para vender energia para o ACR, somente através de leilão. Para vender energia para o ACL, os contratos são negociados livremente. Então, vou explicar um pouco como funciona a formação de preço, né, o preço da energia. O preço da energia ele é dado pelo custo, né, o custo marginal da operação, e ele é calculado através da cadeia de modelos, né. A gente vai ter o modelo New Wave, que é um modelo que calcula o custo da água para um horizonte de até 5 anos e faz uma discretização mensal para a formação para cálculo desse custo. E esse modelo, então, serve de entrada, né, para o modelo Decomp, que calcula o custo da água em um horizonte de até 2 meses e tem discretização semanal. O Decomp, então, vai convergir para uma função de custo futuro, que vai servir de entrada para o DCEM. O DCEM que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2021 e que tem discretização diária, calcula o custo da água em até 2 semanas e que vai formar o preço horário, né? Um preço nas 24 horas do dia seguinte. Vou apresentar também a metodologia desenvolvida no trabalho, que é constituída por uma etapa de escolha da usina hidrelétrica a ser analisada, uma etapa de aquisição de dados, né? Depois uma tomada de decisão e, então, por último, uma etapa de análise dos impactos da geração e apresentação dos resultados finais. Então, o primeiro passo da metodologia consiste na escolha da usina hidrelétrica e uma aquisição de dados, que são os polinômios de volume do reservatório e o polinômio do canal de fuga do reservatório. O volume do reservatório vai impactar na cota montante da usina. A vazão turbinada vai impactar na cota de jusante da usina. A diferença entre a cota montante e a cota jusante é da altura de queda da usina. Quanto maior a altura de queda, maior a geração hidráulica associada. Essa curva, esse gráfico que a gente está vendo aqui, né, ele é formado por uma função completamente não linear, né, onde ele indica, né, de acordo com uma vazão turbinada e um volume disponível no reservatório, qual que é a geração hidráulica associada. Essa curva é conhecida como curva de produtibilidade. Depois vai ser definido um horizonte de simulação, né, que pode ser em número de dias, porém o estudo vai ter escala horária. Depois vão ser analisadas as projeções de afluências, né, dadas pelo ONS, Boletim Diário da Operação, e a comparação dos PLDs por patamar de carga e o PLD horário, retirados do site da CCE. Na etapa de tomada de decisão, então, vai ser avaliada a possibilidade de vertimento do reservatório através da equação do balanço hídrico, né, que envolve o volume do reservatório naquele estágio de planejamento, a vazão afluente, né, e duas componentes da vazão defluente, a vazão turbinada e a vazão vertida. Então, vai ser avaliado, né, se não tiver a possibilidade de vertimento, né, se a afluência do reservatório é baixa, vai ser analisado o preço. Se o preço é lucrativo, né, se o despacho é lucrativo, vai ser sugerido o despacho da usina. Caso a afluência seja baixa e o preço não seja atrativo, a usina não vai ser despachada.
Então, se a usina tiver uma condição de afluência alta, né, existe possibilidade de vertimento, vai ser sugerido o despacho da usina, independente da condição de preço, né? Então, vão ser simulados diferentes cenários para adequar a curva de geração. Vai ser comparado o montante de geração com a garantia física da usina, analisados os impactos e uma apresentação dos resultados finais. A primeira usina analisada foi a 14 de julho, que é uma usina da Ceram, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ela possui 2 conjuntos de geradores, né, uma potência de 50 megawatts por turbina, um consumo total de 368 metros cúbicos por segundo, e a restrição ambiental, de acordo com a licença de operação da usina, é 28 metros cúbicos por segundo. Então, aqui a gente pode ver a geração apresentada pela usina, né, a geração extraída do ONS, do dia 4 ao dia 8 de março de 2019. Né? O mês de março foi escolhido por ser o mês de maior seca, ou seja, de vazão histórica mais baixa. Né? Então, nesses 2 gráficos, a gente pode ver a curva em verde, né, a geração, e a curva em azul, a garantia física. Né? E a gente percebe que ela ficou abaixo da garantia física durante quase todo o período analisado, né? Muito em função da média da semana, de vazão da semana, ser menor do que a vazão histórica. No gráfico de cima, a gente tem a geração exposta a um PLD por patamar, né, que ficou na casa dos R$ 255 por megawatt-hora, e no gráfico de baixo a gente tem a exposição da geração ao PLD horário, né, que ficou na casa dos R$ 300 por megawatt-hora. Então, como ficaria a apuração, né, de um dia na CCE para esse agente? Né? Pegando como exemplo o dia 7 de março, em todos os momentos que a usina gerou abaixo da garantia física, ela teve déficits. E todos os momentos que ela gerou acima da garantia física, ela teve sobras. A soma dos déficits com as sobras dá o resultado do dia. Né? Então, no caso do dia 7 de março, a usina teve uma despesa de R$ 47.462. Se a gente fosse analisar esse mesmo cenário de operação, só que agora exposto ao PLD horário, né, se o PLD horário já estivesse em vigor, essa usina iria comprar os déficits mais caros, né? Ou seja, iria comprar esses déficits na casa dos R$ 282 por megawatt-hora. E isso levaria a uma despesa para a usina, né, ao final desse dia, ainda maior, menos R$ 53.544. Esses 2 gráficos mostram a exposição de toda a semana operativa, né, comparado ao PLD, exposta ao PLD por patamar, em cima, e no gráfico de baixo, exposta ao PLD horário. A gente pode ver que, no caso do PLD horário, né, a exposição foi 10% mais negativa. Né? Então, com base nessa curva de geração, foi proposta uma curva de otimização ao despacho, né, que é essa curva em vermelho, onde foi a primeira otimização foi feita no primeiro dia de operação, né, aumentando para 85 metros cúbicos por segundo e uma geração de 49,7 megawatts, né, aproveitando toda a vazão afluente do dia, no dia 4/3, e a otimização mais representativa, né, nessa semana foi a partir do 3º dia de operação, né, o dia 6 de março, onde a geração foi proposta superior à garantia física até o final da semana. Isso possibilitou reduzir a despesa, tendo um ganho de 34% em relação à curva de geração original. Em cima dessa otimização que foi feita, foram analisados alguns pontos de melhoria, ainda que podem ser aplicados, né? Como a vazão afluente no dia 6 de março era de 105 metros cúbicos por segundo, como a usina não gerou nesse horário da madrugada, né? Isso causou um vertimento do reservatório ao meio-dia, do dia 6 de março, né? Que foi um vertimento da ordem de 1,13 hectômetros cúbicos, ou seja, um vertimento de 3 horas, né, que gerou um impacto negativo para o reservatório. Uma outra possibilidade de melhoria da curva da primeira otimização
no dia 8 de março, né, a possibilidade de redução da geração nas primeiras horas do dia, né, no início da madrugada, e o aproveitamento dessa vazão nas próximas horas, né, como das 18 às 20 horas, né, compreendendo o horário de... Então, foi feito esse primeiro ajuste, né, no dia 6 de março, foi feito um aumento da vazão turbinada para 109 metros cúbicos por segundo e uma potência geral de 33,9 megawatts até o meio-dia. E depois foi feita a redução da geração nas primeiras horas do dia 8 de março e o aproveitamento dessa vazão ao final do dia. Isso possibilitou um ganho de 38%, né, em relação à curva original de geração, além de reduzir o vertimento da usina, vertimento do reservatório. Então agora a gente pode perceber que a usina 14 de julho ela teve despesa, né, ao longo da semana operativa, e a usina Monte Claro é uma usina que vai ter lucro, né, vai ter uma receita positiva. Ela é uma usina de aproveitamento a jusante da 14 de julho, né, também possui 2 conjuntos, turbina e gerador. Cada turbina possui 65 megawatts de potência, consumo de 390 metros cúbicos por segundo e a restrição ambiental, conforme a licença de operação da usina, é 18,6 metros cúbicos por segundo. Então, o período analisado também foi o mês de março, da semana do dia 18 ao dia 22, e a gente pode ver que a usina gerou acima da garantia física durante quase todo o período analisado, né? Isso se dá em função da vazão média dessa semana ter sido superior à vazão histórica do mês de março, né? Então isso favoreceu o agente. No gráfico de cima a gente tem a exposição da geração ao PLD por patamar, na casa dos R$ 206 por megawatt-hora, e no gráfico de baixo a exposição no PLD horário, que ficou na casa dos R$ 225 por megawatt-hora. Então o que foi sugerido numa primeira otimização foi um aumento sutil da geração no dia 21 de março, né? Uma curva muito próxima da curva original, e isso possibilitou um ganho de 4,8%, né, em relação ao despacho original. Porém, o fato de a usina não ter gerado nesses horários da madrugada, no dia 18 de março, está com uma vazão afluente alta, isso causou um vertimento no reservatório a partir das 8 da manhã do dia 18 de março, que se estendeu até o final do dia. Um volume vertido total aí no valor de 8,5 hectômetros cúbicos. E depois foi feita uma segunda otimização, né, sobre a primeira curva sugerida, que foi aumentar a geração nas primeiras horas do dia 18 de março, então, realizar a redução da geração em horários de menor necessidade e de menor preço, e realizar o aumento da geração em horários mais necessários. Então, isso possibilitou um ganho na receita do agente de 77%, em relação à curva de geração original, né, além de reduzir o vertimento do reservatório. Essa aqui é uma tabela que mostra o resumo de resultados, né, obtidos para a usina 14 de julho. Na primeira otimização, então, a gente tem um ganho na receita do agente de 34,3% e um vertimento de 1,134 hectômetros cúbicos. Na segunda otimização, a gente teve, então, um ganho de 38,3%, com um vertimento nulo, né? Na segunda tabela, a gente tem, então, um resumo de resultados da usina Monte Claro, que foi a usina que apresentou lucro, né, ao final do horizonte de simulação. Na primeira otimização, a gente teve um ganho de 4,8%, foi uma geração muito parecida com a geração original, né? Só que a usina teve um vertimento de 42,75 hectômetros cúbicos. Então se aplicou uma nova otimização, né, aí uma estratégia mais definida, que aumentou o ganho na receita do agente de 77%, além de além de anular o vertimento do reservatório. Então, como resumo dos resultados, né, a gente pôde aplicar o planejamento da geração, né, fazer um melhor aproveitamento das vazões afluentes e reduzir o vertimento dos reservatórios. A metodologia também possibilitou ganhos de 38% a 77%, né, na receita dos agentes. As conclusões, então, a gente tem o entendimento do planejamento da geração no cenário do PLD horário.
foi possível demonstrar os impactos técnicos e econômicos do PLD horário, né, que vai entrar em vigor. Possibilitou a tomada de decisão baseada nos recursos e no preço, e a metodologia útil para pequenas centrais hidrelétricas, né, que possuem um controle da produção e que vendem energia no mercado livre. Sugestões de continuidade de trabalho: a gente vai ter, né, a implementação de uma ferramenta automática que possa automatizar essa metodologia, vincular o despacho da usina à curva de carga dos consumidores, realizar uma análise dos impactos do PLD horário para outras fontes de geração e integrar essa metodologia a outros tipos de usinas, né, como uma usina solar ou uma usina eólica, formando um arranjo híbrido. Obrigado. Então fica o espaço aberto para as perguntas. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado, Guilherme. Show de bola aí. Então agora, né, passamos a palavra para a banca. Professor Paulo, professor Vicente, como é que vamos proceder aí? Totalmente a critério de vocês o procedimento. Então tá. Uma condição de respeito ao nosso professor, né, Michael? Eu acho que sim, né? Acho Estava esperando tu vir com essa premissa aí. Professor Vicente, o senhor está com a palavra, então, para a gente. Agradeço a deferência dos colegas e não alunos. Colegas e alunos, né? É aluno aqui é o Guilherme, nesse momento. Né? Eu que agradeço, professor. Conseguiu me deixar feliz, Paulo. Obrigado. Maicon também. Bom, Guilherme, Maicon, Paulo, Ricardo, colegas, demais alunos aqui presentes. Muito obrigado pelo convite, tá? Muito bom estar aqui, sempre, como eu costumo dizer, sempre positivo cooperar com o nosso trabalho, né, coletivo. Guilherme, eu gostei do teu trabalho, tá? Achei muito bem colocada a situação. Eu penso que tu não poderia ter tido mais felicidade no sentido de escolher um tema recente, né? Escolhesse um tema que é muito recente, muito atual, tá? A implementação agora em janeiro 21, né? Janeiro próximo, então só por esse aspecto eu já preciso te cumprimentar, tá? De uma forma geral, eu já te cumprimento pelo teu trabalho também, então eu achei muito bem, achei o trabalho muito bom, muito bem colocado, muito bem desenvolvido, muito bem elaborado, enfim, tá? A gente está aqui para fazer a avaliação do teu trabalho, né? Então, vamos lá. Normalmente, eu faço uma lista de pontos, né? À medida que eu vou lendo o trabalho, eu faço uma lista de pontos. E aqui, nesse momento, eu trabalho com essa lista de forma sequencial, tá? Como a gente está nesse formato digital aqui, a gente tem restrições de tempo, enfim, etc. Dessa vez eu agi de uma forma um pouquinho diferente, eu agrupei, tá? Aquilo que é texto, aquilo que é conteúdo, tá? Penso que fica melhor assim. Inclusive, o texto tem questões menores que eu acredito que seja bem mais produtivo, eu simplesmente remeter para vocês depois, tá? Que, obviamente, o que realmente importa é o conteúdo, né, Guilherme? Tá? Só mais uma curiosidade inicial, tu trabalhas no setor elétrico? Guilherme? Acho que travou o sinal do Guilherme, né? Guilherme deu uma congelada aqui. Voltou, Guilherme? Estão me ouvindo? Sim, agora sim, Guilherme. Tu trabalhas no setor, Guilherme? Sim, professor. Eu trabalho há 3 anos na parte de gestão no mercado livre, né, de energia, de um agente consumidor. Agente consumidor, perfeitamente. Isso para mim é compreensão do teu trabalho, tá? Bom, Guilherme, se tu pudesse, assim, para a gente conversar um pouquinho do teu trabalho, tá? Tu tens a apresentação, coloca, por favor, novamente o slide da metodologia. Tá? Tens ele aí, né? Bem. Sim, acabei de vê-lo. A tua figura 4.1, página 44 do teu texto. Isso. Que aí é como eu consigo organizar minha mente aqui. Isso, essa figura aí, tá? Guilherme, primeira coisa, tá? Eu penso que tu concordas comigo com a seguinte situação. Se tu tivesse limite de um slide, o slide para apresentação seria esse, correto? Correto.
Concorda com isso? Concordo. Tá? Se fossem 2 slides, seria esse mais um de resultados, por exemplo. Se fossem 3, esse mais um de resultados, mais um de as principais conclusões. Tá? Então, foi exatamente por isso que eu te pedi que colocasse esses slides, para a gente conversar um pouquinho. Tá? Eu tenho um computador de apoio aqui do lado, tá? Não é o meu telefone celular, fica tranquilo, onde eu tenho alguns pontos aqui que eu anotei para conversar contigo. Tá? Cara, a primeira coisa, quando eu vi o título, eu comecei a leitura, tá? O Maicon comentou no início, ali, eu estou num transitório violento essa semana aqui. Eu vi o título, eu imaginei a versão original do problema do despacho hidrelétrico, também conhecido como despacho hidrotérmico, tá? Onde se teria a visão do operador nacional dos sistemas, tá? Onde no teu primeiro ponto ali, que é a escolha da usina hidrelétrica, tá? Ali, ao invés de escolher a usina, ali tu teria o início de um laço, tá? Alguma coisa do tipo um contador para cada usina do sistema, tá? Tu chegaste a pensar nisso, na dimensão que tem esse problema, quando visto mais de longe, entende? Quando a gente não tem que escolher uma usina, e sim trabalhar com um sistema. Tu pensaste nisso? Sim. Isso aí, eu pensei, professor, isso foi uma coisa que até a gente discutiu bastante, né, durante o desenvolvimento do trabalho, né? Como que a gente vai sugerir um despacho se essa usina, algumas usinas têm o despacho centralizado, né? Então, é o ONS que realiza o despacho. Mas, por outro lado, a gente pode, como o DCEM está entrando em vigor em janeiro de 2021, a gente também pode sugerir isso para o ONS, fazer essa análise. E a metodologia também ela é válida para pequenas centrais hidrelétricas, né? Isso. Essas usinas elas vão ter o controle da produção. Tu te deste conta que o teu primeiro desenvolvimento futuro, lá no final do teu texto que tu citaste agora há pouco, não lembro se é o primeiro, mas está colocado lá como desenvolvimento futuro. Tu te dá conta que ele é nessa direção, no momento que tu fazes em considerar outras fontes primárias, como eólica, solar, esse tipo de coisa? Se deste conta disso? Tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria te ouvir. Eu gostei muito da tua resposta, tá? No sentido de que, na verdade, esse problema ele é fantástico. Tá? Eu sou suspeito para falar, mas é um problema fantástico. Por quê? Porque no momento que a gente tiver, né, e o modelo completo existe, logicamente, né, no momento que a gente considera as diferentes fontes todas, né, aí a gente vê o verdadeiro das técnicas de otimização que você pode aplicar, enfim. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu gostei da tua resposta. Tá? Avançando um pouquinho, a gente pega ali, ó, onde tem na parte central da figura ali. Eu sei que tu explicaste ela passo a passo, tá? Mas aí eu repito, eu tenho as minhas curiosidades. Tá? Quando tu tens ali o analisar preço, logo adiante tu tens um if, né? Verifica se o despacho é lucrativo. Se não é, bom, não é, pronto, acabou. Caso seja, avança, obviamente, tá? Ou seja, tu tens uma análise e um ponto de decisão logo após, certo? Tu organizaste assim, tá? Te pergunto, aquelas outras duas análises que tu tens ali, ó, olhando para a figura na esquerda disso que eu estou falando, analisar projeções de afluências e logo em seguida cair noutra análise, analisar PLD semanal e PLD horário. Tá? Tu não teria que ter colocado IFs ali também, decisões? Sim, ali foram feitas, nessa etapa após definir o horizonte de simulação, são feitas as entradas de projeções das afluências, né? E o PLD e os dois modelos de precificação. Né? Então, ali é feita a entrada para se fazer uma comparação. Né? Então, e após isso, é feita a análise do reservatório.
Então, poderia ser feita, tomadas decisões após cada uma, né? Após cada uma. Nath, eu estou falando simplesmente de como deixar mais claro, né, toda a tua proposta, no fundo, tá? Eu estou tentando não me alongar aqui, eu costumo dizer que eu tenho problema de começar a falar, depois que eu começo eu me entusiasmo, tá? Guilherme, agora a principal pergunta que eu tenho para você, tá? Essa metodologia, ela está sendo usada por alguma empresa? Não. Ou ela é uma proposta? Não, né? Não. Correto? Ela é uma proposta, né? Ela é uma proposta de metodologia e o teu TCC mostra, pelo menos tenta mostrar que ela é viável, correto? Correto. Tá, aí a gente chega num ponto crucial. Isso é o que eu imaginava e isso ficou claro para mim pela tua apresentação, tá? Agora, o teu texto não deixa isso claro, tá? Note, aqui eu não estou falando de erro de ortografia, errinho de figura, de forma, não. Estou falando da forma como está escrito, tá? O teu texto, ele deixa o leitor com essa dúvida, tá? Entende? Eu não vou ler aqui, né? A gente tem restrições de tempo, enfim, mas ele deixa a gente com essa dúvida, entende? No momento que tu citas assim, que a implementação, o sucesso, a determinação, enfim, tá? Enfim, essa dúvida eu entendo que ela não pode existir, entende? A dúvida que eu fiquei, tá? Essa dúvida não pode existir para o leitor, entende? Tu concorda com isso? Concordo. Tá. Deixar bem definido que é uma proposta. Bem definido. Tá. Ok. Paulo, me dá um tempinho para eu explorar o Guilherme mais um pouquinho aqui? À vontade, Vicente. Beleza. Segundo as informações do Maicon, a gente tem cada 2 horas. Beleza. Não tem tempo. Eu aplico o grau C, 19h30, até lá tem tempo, são 18 agora. Guilherme, voltando um pouquinho, tá? Eu tenho algumas curiosidades, tá? Não exatamente sobre a tua metodologia agora, mas o problema como um todo, né? O PLD, horário, enfim, essa situação, tá? Eu vou dizer assim que o teu texto serviu para me atualizar, né? Nesse assunto, tá? Eu aprendi esse assunto há muito tempo, realmente. Agora eu me atualizei com o teu texto, tá? Há muito tempo atrás que eu aprendi esse assunto. Primeira pergunta, Guilherme. Tem um conceito fundamental ali, que é o teu CMO, do trabalho, obviamente, né? Que é o custo marginal de operação. Tá? É também chamado, dá para tratar como sinônimo PLD horário sombra. Concorda comigo? Ou não? O preço no mercado de energia ele é dado pelo custo, né? Tá. E quem calcula o custo são os modelos, né? Os 3 modelos que foram desenvolvidos pelo CEPEL, né? E a partir então, do DCEM, né? Que se dá o custo e a partir daí a gente tem o PLD horário. Né? Tá, beleza. E na pesquisa que tu fizeste, tá? Tu tens ali um referencial bibliográfico, né? as resoluções ANEEL, etc. Tu chegaste a ver a formulação, como ele é calculado, a forma de cálculo, e não a definição. Tu passaste por isso na tua pesquisa ou não? Não entrei a fundo nessa análise do DCEM, né, mas o que eu sei é que o DCEM ele vai receber a contribuição, né, a maior contribuição das fontes intermitentes, que são as fontes eólicas, né, a solar, as fontes intermitentes, que hoje, através do New Wave e do DECOM, como tem um horizonte maior de análise, não se consegue observar a contribuição dessas fontes intermitentes. São recebidas as funções de custo futuro dos outros 2 modelos, né? E mais a contribuição dessas novas fontes, e a partir daí se chega no PLD horário. Tá. Deixa eu te colocar por que eu perguntei, tá? Eu confirmei agora aqui, ó. Eu acessei o teu texto aqui do meu lado, né? Tá lá no início, página 17, 1.1, definição do termo. Tens lá a definição do CMO, tá?
custo marginal de operação, ou seja, o custo do incremento de 1 megawatt de demanda no Sistema Interligado Nacional. Cara, isso me faz pensar que é exatamente a definição de valor marginal de programação linear. Por isso que eu estou te perguntando se tu chegaste a ver a expressão. Tá? Aqui é um teste para a primeira edição digital da disciplina, que tu fizeste comigo no primeiro semestre, né, que tu disseste agora há pouco. Tá? Eu não sei se tu te recordava disso, porque é exatamente o mesmo conceito. Eu acho que isso não é por acaso. Entende? Então, isso aí me chamou a atenção. Tá? Depois eu vou dar uma pesquisada nisso, que eu fiquei curioso. Tá? Bom, a última pergunta desse aspecto aí do problema como um todo, que eu penso que é o que realmente interessa, né, tá? A parte reativa é considerada, tu viste alguma coisa? Não. Isso... Inclusive pelo modelo D100, no teu trabalho eu tenho certeza disso. Tá? Sim. O teu trabalho considerou só potenciativa, correto? Potenciativa, correto. Tá. O D100 faz isso também? Boa pergunta. Eu não sei assim, eu não sei dizer assim, ao certo se ele está contemplando também a reativa, né? Como ele contempla um megawatt de demanda, né? É o custo da implementação de um megawatt de demanda no sistema potenciativo. Tá. Mas seria interessante até eu considerar na minha metodologia, né, a parcela de energia reativa. Vou deixar claro no texto que isso está sendo feito. Eu tenho isso no meu parecer aqui também. Quer dizer, tu tens lá uma expressão, a expressão 2.1 está na tua página 26, né? Consumo de energia elétrica. Aquele ali é o consumo ativo, né? Tá? Deixar isso claro. Existe um outro problema, que é o despacho reativo, que normalmente é tratado separado, tá? Porque o problema reativo, ou subproblema reativo, como queira, ele é altamente não linear, e aí a modelagem fica bem mais complicada. Tá? É claro que eu não devo ter expectativa que tu tivesse considerado também o aspecto reativo, não é isso, tá? Só que é o tipo da coisa que é importante, tá? Eu penso isso pelo menos, colocar uma observação no texto, entende? Olha, a gente trabalhou somente com o aspecto ativo do problema, tá? E se o modelo fizer a mesma coisa, bom, aí tu estarás apoiado pelo modelo, né? Pelo decente, entende? Que aí essa observação no texto vai poder melhorar. Olha, assim como o D100, que é o modelo que vai ser implementado, modelo horário, a gente está tratando só a parte ativa. Tá? Que aí o modelo... Porque aí o modelo vai validar a metodologia. O que normalmente, eu vou passar para o Paulo agora, o que normalmente dá para o camarada que tem que implementar essas decisões é uma mão de obra enorme, tá? Porque o cálculo é feito a partir de uma simplificação muito grande, que é considerar que só existe a potência ativa. Seria dizer que só existem chuveiros e resistências, e não existem computadores como esse que a gente está usando aqui para conversar. É uma falsidade, você entende? Então, aí que a coisa... Tá? A partir daí que é importante a gente ver o problema como um todo, né? Tá? E eu penso que observar isso no texto. Tá? Antes de eu encerrar, tá? O que realmente importa a gente já conversou no meu entendimento. Por que tu escolheste a usina de Marimbondo para fazer as comparações? A usina de Marimbondo eu coloquei nos apêndices. Né? Isso, por que Marimbondo? Foi uma decisão porque ela é uma das usinas de Furnas, né, que pertence a Furnas, e ela tem uma capacidade de geração elevada, né, e um grande reservatório também. A capacidade de geração é 1.400 megawatts, né, total. Então, uma das grandes, né, que a gente vê que como diferente dessas duas usinas analisadas, né, tem um método de regulagem da barragem, aquela lá, a gente pode ver ao longo do tempo todo o depressionamento do reservatório. Né? Beleza. Ou seja, existe um motivo concreto. Tá? Aí outra dúvida que eu não deveria ter ficado, entende? Isso não está no texto. Entendeu? Sugiro que coloque no texto, olha, quando chama os apêndices, né,
coloque também o motivo, por que marimbou. Tá? Eu não lembro exatamente nesse momento quantas usinas existem no país, mas obviamente são muitas, né? São inúmeras. Só tá? a Furnas já tem 8 usinas, né? Então, pois é. Tá? Então, penso que vale a pena observar isso. Tá? Guilherme, são 18h40. Esse aqui eu penso que eu já usei todo o tempo que seria, em princípio, o tempo da banca. Aliás, eu peço desculpas aqui para o teu orientador, para o meu colega avaliador, né? Tá? Para o Michael e para o Paulo. Eu vou deixar coisas menores do texto e eu remeto para vocês. Tem detalhes aqui, coisas que são realmente... não que elas não sejam importantes, algumas são bem importantes, tá? Para o documento, mas esse eu vou passar para vocês, tá? O principal, estou satisfeito, que é a ideia, né, que o teu trabalho traz, tá? Eu parabenizo vocês dois, inclusive, a ti, o teu orientador, tá? Muito bem concebido o trabalho, muito bem executado, tá? Parabéns. Aqui eu encerro minha participação nesse momento, antes que eu demore mais ainda. Tá? Devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Então passamos já para o professor Paulo. Professor Paulo, o senhor tem menos 1 minuto para fazer uso da palavra, do jeito que... Fica à vontade, Paulo. A aula Bem só 7h30, fica contigo, tá bom? Eu já me desculpei pelo abuso aqui. Eu vou só assumir aqui, mas sem problema nenhum, tá? Quanto ao excedente do tempo, Vicente, fica tranquilo, porque eu fico muito tranquilo, porque as observações foram todas muito pertinentes ali, e eu fiquei bem tranquilo também quando eu te vi no banca, né? Então eu disse, se eu deixar passar alguma coisa, não tem problema, porque ele vai estar bem representado aqui. Então, Guilherme, eu te parabenizo também pelo teu trabalho, tá? Eu gostei bastante, fiquei feliz de ver o nível que chegou o teu trabalho, tá? E que nem tu colocou ali nos agradecimentos, mas eu fiquei muito feliz de aquelas pequenas contribuições que eu dei no início chegaram nesse ponto aqui, né? Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Gostei muito da tua apresentação, apesar do Maicon ter te entregado aqui e dizer que estava bastante nervoso, pareceu na apresentação que estava bem seguro. Tá. E consegui contornar o nervosismo. Conseguiu. No mínimo, tu conseguiu enganar bem essa parte aqui. Eu vou fazer algumas observações, tá? Que eu acho que em termos assim de texto, concordo com o Vicente, tu poderia ter deixado algumas coisas mais claras e valorizado um pouco mais o que tu fez, tá? Então tem alguns aspectos aqui, algumas coisas pequenas aqui eu vou te entregar nos comentários, tá? Algumas dúvidas pequenas aqui que eu tive. Um primeiro momento eu acho que tu poderia, pensando em ordem, né? Ali no teu capítulo 2, né, inverter a ordem de apresentação dos itens. Eu acho que ficaria um pouco mais lógico aqui, até dentro da estrutura do teu foco de trabalho, né? Então, tu começaria, assim, de repente, na sequência de os agentes, apresentar o 2.1, os agentes, apresentar o 2.2, a parte de geração, depois comercialização e depois as variáveis de interesse. Tá? Eu acho que essa ordem talvez fica um pouco melhor ali. Tu apresentou um pouco diferente, né? E aí ficou... a gente começou, acho que na parte de geração, depois foi para a questão da comercialização, aí depois voltou para os agentes do setor, né? Mas aí tu já tinha falado da CCE, por exemplo, né? Então acho que é mais interessante mostrar o que é, quem são eles, e depois indo para o foco do teu trabalho efetivamente. É só uma observação assim, nesse sentido. Na sequência, deixa eu só pegar aqui. Isso aqui é menos, não precisa. Também ali nas tuas variáveis, no teu item 2.4, 3, eu acho, alguma coisa assim, tu fala ali na tensão. E aí tu apresenta os vários níveis de tensão. Eu acho que não é tensão que tu quer dizer ali, eu acho que são os subgrupos tarifários ou grupos tarifários, né, relacionados com a tensão, porque quando tu chega no nível B, né, o nível B, se for tensão, ele é BT, né, mas tu tem várias subdivisões ali.
né? Residencial, comercial e tudo mais. Então, acho que a variável indicada seria outro nome. Deixa eu só pegar aqui o outro ponto. Mas isso são as coisas menores ali, tá? Então, algumas coisas de figura também, que eu acho que vale a pena tu editar algumas delas, colocar mais informações dos porquês, se elas estão ali, né? Fazer mais, explorar um pouco mais algumas das figuras, essas todas eu destaquei aqui no texto, né? Tu fica com elas de referência depois. E é isso na questão... Algumas coisas, tipo a tua tabela 3, eu acho que ela não é uma tabela, ela é uma figura. Tabela 3.3, desculpa. Tá? A classificação de energia por agente, né? Eu acho que ali, para te fazer uma tabela, tu vai ter que editar ela e transformar ela numa tabela mesmo, que ela tá boa, como ela tá apresentada, né? Mas é uma figura de energias ali. Ah, tem muitos dados, né? Isso. Ela tem muitos dados e ela tá com algumas setas, indicativos, tem quadrinhos mostrando as fontes. Eu acho que ela pode ser dita como uma figura, tu explica lá o que está sendo utilizado dela, né? Mas só a questão do nome mesmo, que não, eu acho que não é uma tabela, é mais figura do que tabela. Poderia transformar ela numa tabela, mas eu acho que não é necessário. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui por que eu marquei esse. Aqui. Tá, algumas sugestões ali de edição do teu fluxograma, o Vicente complementou com muitas outras ali, acho que é interessante. Uma delas foi o que ele tinha comentado, né? A tua ideia de trabalho ali era avaliar uma usina específica ou um conjunto de usinas, e aí, se fosse um conjunto, era colocar um loop nesse teu contexto aqui, né? Então, o Vicente explorou bem esse ponto. Eu só retomo ele aqui porque eu tinha sinalizado também e fiquei com essa dúvida, né? Poderia ter, então, uma entrada ali com a tua base de dados das usinas a serem avaliadas, né? E aí fazer uma varredura de todas elas, né? Então, tu entraria num loop e encerraria quando termina a tua última usina. Né? E eu acho que relacionando também um pouco com o que o Vicente comentou, né? Tu tem os dois, o sistema tem em si, né? Os dois problemas, né? O problema do planejamento elétrico e o problema do planejamento energético, né? Então tu vai ter o teu sistema de geração e o teu sistema elétrico para poder, e vai compatibilizar os dois, né? Então o teu sistema de geração tem que suprir a carga, e aí, né, não é só a carga, no caso a potência ativa, tu vai ter o reativo também, e isso entra nos motivos do ONS fazer as definições de despacho, né? Nem sempre tu despacha uma usina por causa da necessidade de potência ativa. Às vezes tu despacha usinas por causa da necessidade de reativo, ou de compensar, ou de fornecer, ou de consumir para controlar a tensão do sistema, entre outras coisas, né? Então, isso influencia também no teu cenário ali, né? No teu foco não era esse, mas eu acho que cabe também deixar claro isso, citar isso dentro do contexto. Né? Olhando aqui, deixa eu só achar a observação aqui, que faltou um último comentário, eu acho, o penúltimo comentário, vamos deixar um de reserva, na questão das tuas figuras, né? Algumas delas, por exemplo, que eu falei que tu tinha que explorar elas um pouco mais, né? Validar elas um pouco mais. Um exemplo disso é a tua curva da colina, né? Tu não explica ela no texto, né? Tu coloca ali, ela tem a curva da colina, que tu fala ali o que é relacionado com potência, vazão e altura, mas não entra muito nos porquês aqui, né? De repente explorar um pouco mais, né? Deixar claro aqui, talvez compor com uma outra figura, mostrando ali as características de rendimento da máquina, alguma coisa que complemente. Acho que essa figura, acho que ela pode ser complementada e explorada um pouquinho melhor no texto. Essa figura, até essa função, ela é usada no planejamento, né, pela ONS. Essa função, né, essa curva, ela entra no problema estocástico, né, que é o problema do despacho. Isso, e aí nesse ponto eu acho que também aí tu pode juntar essas informações, né, colocar
para valorizar um pouco mais, ou mostrar os motivos dela estar ali, porque senão tu poderia simplesmente relacionar do jeito que está, né? Tu mostra a curva e fala nas variáveis. Tu poderia ter simplesmente dito as variáveis, né? Não precisaria apresentar ela. Então, de repente, juntar um pouquinho mais para explorar mais ela. Na questão aqui, ainda nessa linha de detalhar um pouco mais, valorizar um pouco mais, né? Acho que cabe também, tem espaço para isso, que tu pode usar. Detalhar um pouco mais a tua metodologia, né, principalmente. Tu colocou ali que os dados são utilizados, eles são acrescentados, informados numa planilha Excel. Tu não apresentou muito bem no texto, né, essa tua planilha. Tu colocou as informações que entram ali no sistema lá no teu, nas últimas páginas, lá no teu apêndice J. Né? Então, mostra parte da metodologia implementada, né, onde são informados os dados para... Tu pode detalhar isso, acho que cabe tu detalhar isso, mostrar essa tela, dizer quais são as informações que são utilizadas, por que aquelas informações são utilizadas, né? Que isso é parte integrante da tua metodologia. Ela é mais relevante do que tu colocar aquelas informações que mostram ali as barragem, vertedouro da usina Monte Claro, enfim, né? Essa parte é mais interessante e mais necessária do teu trabalho, né, do que as localizações das usinas. Acho que aí tu pode enriquecer um pouco mais e valorizar um pouco mais o que tu fez, né? Que aí eu reforço muito que o teu trabalho começa na parte da metodologia, né? Até chegar nesse ponto, tu tá falando dos trabalhos dos outros, né? Ou da fundamentação, ou outros trabalhos relacionados com o mesmo tempo. Então, daqui para frente é o trabalho do Guilherme. Esse é o ponto que tu pode explorar melhor. Beleza. E uma correção aqui no ponto, tu estava no texto e tu colocou na apresentação também. A usina Monte Claro, ela é a montante da usina 14 de julho, não ao contrário, ela não é jusante, ela é montante. Tá? Ela tá, a 14 de julho é a última usina na sequência das 3 usinas da Ceram. É a Castro Alves, Monte Claro e a 14 de julho, se eu não me engano a ordem. Talvez a Monte Claro e a Castro Alves eu tenha invertido, mas a 14 de julho é a última. Ah, tá. Então ela é montante, então. Ela é montante, isso aí. Tá. Uhum. Acho que por isso ela tem essa influência, talvez, né, de ela ter mais geração em alguns momentos ali do que a 14 de julho, porque aí ela vai gerar algumas restrições para 14 de julho. Se ela segurar mais água lá no reservatório de Monte Claro, tu limita um pouco a geração lá na 14 de julho. É um sistema em cascata, né? Realmente. Sistema em cascata. Entendi. Deixa eu ver, eu tinha uma questão aqui, tu explicou já com o Vicente, que eram os motivos, né, de escolher. Eu fiquei com uma dúvida, mas é uma dúvida meio cretina, assim, é só a título de curiosidade mesmo, né? Porque tu tem ali as análises, né, os montantes de geração, e aí peguei um dia aleatório aqui, tá? Tem 2 pontos que eu marquei aqui, mas na Monte Claro, que é a que está aberta aqui na minha página, tem isso para 14 de julho também. Tem uma geração, assim, muito pequena, né? Nós estamos falando de uma usina ali que tem máquinas de 50 mega, e tu tem uma geração, isso aqui, se tu quiser dar uma olhada também, na página 75, eu tô lá na tabela tabela, né, tabela 514, tem um valor de geração de 2 megawatt-hora. Aquele intervalo que tu está tratando é horário, né? Por que essa geração tão pequena? Isso foi na curva de ajuste, né? Isso é na página 75? Página 75, peraí, página 75 do PDF, ela é... Deixa eu ver, 74 do texto. 74. 14. No dia 18/3, a hora 5. Deixa eu ver. Eu tô com o Word aberto, eu vou pegar aqui pela lista. É a 5.14? Isso.
Eu tenho uma suspeita, mas eu só queria te ouvir. É a 5.14. Ela é... Tu pode me falar o nome dela, Paulo, por favor? É histórico de geração da usina Monte Claro. Histórico da... Acho que até tá do ANS. Achei aqui, achei. Uhum. É do dia 18 ao 22 de março, né? Isso. Ali no dia 18, né, tem alguns horários ali que ela tá zerada e tem um horário início, horário fim, antes desse zero ali, né? A hora 5 e a hora 9. Hora Tu 5. tem 2 megawatt-hora e 16 megawatt-hora de geração. Uhum. Aí o comentário tá mais ou menos nesse nível, assim, ó. Essa geração aqui, Paulo, foi extraída lá do histórico do ONS, né? Isso foi o que a usina gerou, né? No dia 18 de março, nesse horário. Isso, se a gente for avaliar lá pela curva típica, né, de produtibilidade, ela é o mínimo que a usina pode gerar, né? Saindo da geração nula ali, ela já parte para esse valor, né? Acredito que tenha sido por isso que o ONS despachou esse valor de geração. Eu penso, um comentário, eu acho que talvez até seja um pouco mais simples, depois eu estava olhando, né? Por isso que eu disse que era uma pergunta meio cretina. Uhum. Tu tem uma geração aqui horária, né? Então, a tua curva é horária, a tua curva que está relacionada aqui não é instantânea, né? Não é de minuto em minuto, nem em intervalos menores. Então, eu imagino que talvez, né, isso possa ser por causa da integralização, né? A usina, ela operou, o ONS pediu para parar com a geração, ou ela parou porque, né, eventualmente tenha atingido a cota limite, né? E ela operou dentro dessa hora 5, talvez ela tenha operado por alguns minutos só, né? Não chegou a completar fechar o intervalo, né? Porque aí, olhando para a potência da máquina, né, tu tem um gerador de 50 mega, né? Se fosse falar em potência gerada, não ia gerar uma coisa, né, um valor tão pequeno, né? Eu imagino que tenha sido alguma coisa nesse sentido. Depois eu vi ali que era a megawatt-hora, mas acredito que tenha sido por causa dessa questão da discretização do intervalo que está apresentado os dados. Né? Se estivesse trabalhando em PU, aí seria ainda menos. Exato. Chama atenção que logo em seguida tem zero, né? Não é por acaso que na próxima hora é zero. Até as 8 horas foi zero. Ela deve ter cessado a geração nessa mesma hora, ali na hora 5, né? Operou, sei lá, 5, 10 minutos ali e já caiu fora, né? Justo. Aí eu acho que cabe pensando aqui um pouco, né? Talvez reestruturar um pouco esse teu capítulo, justamente esse capítulo aqui, que é o capítulo 5, né? Eu não sei, eu estava olhando aqui, tentar separar um pouco as coisas, né? Porque ali no 5 tu tem teu estudo de caso e análise de resultados, elas acabam ficando juntas. Talvez tu apresentar primeiro as duas usinas, ou as usinas que tu está avaliando, né? E apresentar todas elas, as características, o que tu estudou, e depois tu ir para os resultados, porque aí eu acho que talvez não fique tão... parece que tu vai num ponto, fala tudo da 14 de julho, e depois tu vai lá e faz tudo da Monte Claro de novo, né? Poder fazer uma análise... talvez fazendo até um comparativo das duas, né? Se tu separar isso e tu colocar a parte de análise de resultados depois da apresentação dos casos, acho que ela fica um pouco mais... dá para te ter discussões um pouco mais ricas ali. Não fica tão sequencial ali as coisas, na minha opinião. Depois tu e o Michael conversam ali e avaliam esse item. Eu penso que seria um pouco mais interessante. Tinha mais um outro ponto. Esse ponto a gente até discutiu bastante, Paulo. A gente, como eu apresentava muito os resultados durante a análise, né? A gente até, no momento, decidiu deixar os resultados como parte do capítulo 5, né?
Fica complicado separar, né? Mas eu acho que, eu não sei, de repente pegar alguma parte deles para poder colocar uma discussão, um comparativo das duas, eu não sei, eu acho que dá para aproveitar um pouco mais isso, porque aí quando tu chega ali no final do capítulo, né, parece que daria para fazer essa avaliação ali, que aí algumas coisas tu diz deixa eu só pegar aqui de novo, tu diz na conclusão, né, mas eu acho que cabe uma discussãozinha final ali. Eu acho que dá para explorar um pouco mais, porque ali tu encerra aquele capítulo com análise da própria usina, né, daquela última usina. Acho que dá para fazer um comparativo, porque elas têm perfis um pouco, vou dizer assim, né, diferentes, né. Acho que dá para explorar um pouquinho mais. Talvez criar um itemzinho final ali de comparativo, ou alguma coisa assim, mas vocês avaliam depois. Tá. Conclusão, ok. Acho que era isso aqui. Tô fechando já, só mais um item aqui. Ali eu acho que só, enquanto eu procuro o item que eu queria, né, só para, eu acho que tu poderia, aquelas figuras que tu tem, o que eu queria achar até um pouco antes, aquelas figuras ali que tem antes da tua planilha, no teu anexo lá, que mostra as fotos das usinas, né, da usina Monte Claro, fotos da visita, eu acho que tu pode agrupar elas dentro de um conjunto só de fotos. Tem uma participação especial aqui. E colocar esse junto, porque ela lá no finalzinho ela acaba não agregando também, né? Não agrega tanto no trabalho. Acho que tu pode colocar elas lá no texto, mas agrupar elas, né, para não ficar tantas fotos ali, coloca numa imagem só e explica um pouco elas, o que tá mostrando, né, para fazer a referência, enfim, mas não precisa ir lá no final. Acho que não tem necessidade. Poderia ser dentro do capítulo da análise da usina, né, Paulo? Isso, ali mesmo. Associando com as cotas, né, do reservatório. Isso, fazer a relação, né, mostrar para que aquela foto está ali, o que ela tem de informação que pode agregar no estudo, né? Justamente esse é o contexto. Tá. Acho que era isso. Tinha mais um outro comentário aqui que eu perdi aqui, que eu tinha anotado separado. Mas provavelmente são coisas menores. Eu só penso assim que uma aplicação, né? Lembrei. Uma aplicação, eu li o ONS aqui, lembrei. Ela pode estar relacionada assim também, né? Tu fez toda uma análise das usinas, né? Mas algumas delas, elas têm essa questão de ser, nem tu comentou, com despacho centralizado, né? Então, o ONS determinou que aquela usina tinha que entrar em operação por algum motivo, né? Talvez tu não consiga fazer essa gestão ali de ter um despacho econômico em função da necessidade que o sistema elétrico tem naquele ponto, né? Mas, como tu bem comentou também, a possibilidade de aplicação para a questão das PCHs, por exemplo, outras usinas em que tu tem, essas da Ceram, elas são a fio d'água, né? Mas tu pegar a PCH também, que também é a fio d'água, tu tem que otimizar muito o teu recurso disponível. Então, tu não despachar uma usina num horário em que tu poderia ter vertimento, né, vai gerar um prejuízo, né, e isso tu mostra bem ali dentro do teu comparativo ali, né. Então, essa gestão que tu vai ter para usinas, principalmente usinas que não são despachadas de forma centralizada, né, ela tem um ganho significativo ali. Acho que esse é o comentário final ali que eu tinha. Uma vez aqui, parabéns e devolvo aqui pro Marco. Certo.
Muito obrigado, Perfeito, Paulo. Paulo. Muito obrigado. Sabe que eu estava aguardando para um agradecimento para ti no final, né? Mas como tu citaste o agradecimento lá do Guilherme, né, tu sabe que tem envolvimento grande aí no começo do trabalho, no meio. No fim até nem tanto, né, Paulo? Tu sumiu um pouquinho, né, da orientação. Mas enfim, tá? Fica nosso registro aí, também a tua ajuda. Eu foquei bem no início, né? Isso aí. Então tá, a filha do Paulo tá Principal. dizendo, acabou o tempo, acabou o tempo. Então vamos lá na outra sala, tá, Guilherme? A gente já volta aí, tá bom? Tá bom. Obrigado, vamos lá. Valeu, obrigado. Parabéns aí pela apresentação do trabalho. Valeu, Humberto. Tô gravando, o Maicon que está gravando aqui, acabei não iniciando a gravação. Não, eu até vi ali. Eu entrei um pouco tarde também, tava meio cheio de coisa aqui. Acho que eu entrei uns 5 minutos atrasado. Mas eu vi que ele tava gravando ali, sim. Show. Beleza. Guilherme, é o Rodrigo. E aí, Rodrigo? Tudo Tu tá bom, aí? Eu entrei atrasado também, mas parabéns aí pela apresentação, cara. Valeu. Não, me ajudou bastante aí também com o modelo aí para montar a apresentação, né? Faz parte, né, cara? E a vida pós-faculdade também continua, né? A gente tá sempre aí. Valeu, saindo aqui, um abraço aí, cara. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Show, Gui. Parabéns. Muito bom o trabalho. Obrigado, Camille. Tá aí também? Eu acho que a filha do Paulo estava até tentando dizer que o teu trabalho ficou top, cara. Parabéns, Gui. Tá bom. Valeu, Camille. Aguardo o teu agora, hein? Ih, nem me fala. Um dia vem. Tá todo mundo aí na torcida, tá cheio de gente aí. Falta só tu, Humberto, se pronunciar aí, ó. Eu já falei, foi o primeiro a dar parabéns pra ele, meu caminho. Se pronunciar quando vai ser o teu TCC. Não, isso aí eu acho que é mais uns 15 anos ainda. Tá dentro. Esse momento é mais tenso. Valeu, Cássio. Obrigado. Obrigado por ter vindo assistir a apresentação. Aí na torcida, cheguei um pouquinho atrasado, vou pegar na gravação depois, mas estamos na torcida, cara. Parabéns. Valeu.
Agradecer também minha esposa aí por ter vindo, a Gislaine, me assistir, por todo o apoio durante esse período. A minha família também que está aqui, minha mãe, nem esperava que fosse entrar aqui para ver, né? Quem mais está aqui? A Dani Bonetti, o João Carvalho também, um grande amigo que está aqui. Também não esperava que viesse. Agradecer a todo mundo. A Angélica também está aqui. Obrigado, Angélica.
Opa. O Paulo já voltou. Paulo já voltou. Tá. Então tá bom. Então estamos todos aí. E eu consegui ganhar de vocês de novo. Pois eu sei, segurizado. Quando as crianças não puxam a tomada do nosso computador, a gente vai ligeiro, né? É isso aí. Então tá, Guilherme. Então a banca deliberou então aí, né? Foste aprovado e foste aprovado com plenamente, né? E eu acho que não, enfim, não é segredo para dizer para ninguém que plenamente uma estrelinha, duas ali, sabe? Fosse muito plenamente aprovado, tá bom? Então, tá de parabéns aí pelo teu trabalho, tá? E agora é seguir aí nas alterações, vai ficar o trabalho aí para os anais da Unicinos, né? Então a gente faz o que a banca solicitou aí, a gente discute, né? E faz o que a gente observar melhor aí, né? E parabéns, tá? Um trabalho que começou ali devagarito, quando ingressou, né? Quando começou, foi embora, né? Foi muito bom mesmo, tá? Parabéns. Parabéns, Guilherme. O Humberto colocou ali as imagens da plateia ali, uma salva de palmas. Então, meus parabéns. Então, tá. Humberto sempre. Vamos tirar uma foto aí, ô Paulo, aparece aí com a tua filha, liga tirar a uma câmera, foto. Paulo. Parabéns, Guilherme. Tens um problema a menos agora. Sempre costumo dizer isso. É verdade. E o novo, o problema atual é bem menor que o anterior. O anterior era fazer um TCC, o que vai ser o TCC. Agora tem um probleminha bem menor que é gerar a versão final aqui do aspecto. E tem muito tempo, né? Uma semana inteira. Então, dá para mudar bastante coisa. Desejo sucesso na profissão, Guilherme. Agora quando acabar o curso. Muito bem. Professor Vicente. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Maravilha. Sempre bom estar aqui com vocês. Valeu, muito obrigado então a todos que participaram aí. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Paulo, não só pela banca, mas pela ajuda no trabalho também. Sr. Vicente, pelo momento, estar aqui ainda, né? Então, lhe agradeço muito. Maravilha. Muito obrigado a todos e até uma próxima, tá? E a foto? Oi, gente. A foto eu já tirei aqui no print. O Maicon já fez ali, com certeza. Tá bom? Tá. Um abração. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até mais. Prazer Tchau, enorme. Valeu. Valeu. Aí, Gui! Parabéns, Gui! Valeu! Boa! Aê, parabéns! Valeu! Show! Valeu, Camille. Valeu, Humberto. Valeu, Gui! Show! Grande Guilherme, parabéns, irmão. Parabéns mesmo. Aí, Carvalho, entrou de surpresa. Hoje? Obrigado. Valeu. Parabéns aí, Gui. Aproveita agora, viu? Tá bom. Volta a dormir. Até que enfim, não. Parabéns, meu filho. Você merece, viu? Tirou o fone. Disse que foi aprovado. Tá, pessoal, vou sair aqui. A mãe não ligou o microfone. Obrigado a todo mundo aí, um abraço. Sim,